Olá, boa noite, boa noite, boa noite, DJ Miriam. Começando mais uma live aqui dentro da nossa semana digital do TPM. Queria começar essa live, primeiramente, celebrando, né, o Dia da Consciência Negra, o dia em que nós celebramos as nossas conquistas, mas também começo essa live um pouco indignada e um pouco triste por saber que mesmo a gente tendo um dia no ano para falar sobre consciência negra, a gente também tem vários dos nossos morrendo todos os dias. Então, nesse momento que está acontecendo essa live, eu sei que está acontecendo diversas manifestações por várias partes do Brasil, pela consciência negra e também pelo ocorrido hoje com a morte do Beto. E fica aqui pra mim, fica aqui, né, da parte do Todas Podem Mixar, a nossa homenagem, a nossa força pra família dele. Mais um dos nossos que morre e a gente fica aqui de mãos atadas, sem muitas vezes saber o que fazer. Mas tô aqui fazendo essa live hoje com o coração muito apertado, mas ao mesmo tempo pensando em milhões de projetos que a gente pode criar para fortalecer os nossos, para educar os nossos, nossas mulheres, nossos homens pretos, nossas crianças pretas, para que a gente consiga mudar esse histórico, certo? Então, não é um dia fácil, mas também a gente vai seguir lutando para mudar isso. E eu vou começar essa live hoje vou conversar, na verdade, nessa live hoje com o Aldinê, esse querido que tem um projeto chamado Preto Digital, onde ele tem ensinado a galera preta a vender seus projetos dentro da internet. E a gente vai falar sobre isso hoje, sobre nicho, sobre como vender nosso trabalho, como encontrar o nosso nicho e tudo mais. Certo? É isso. Não vou dizer pra vocês que eu tô mega feliz, porque eu acho que não é um dia pra estar feliz, mas ao mesmo tempo eu sou grata a todos os meus ancestrais, sou grata a todos que vieram antes de mim e sou grata pela minha energia de estar aqui fazendo esse trabalho de educação das nossas mulheres, dos nossos homens e das nossas crianças pretas. Certo? Vou chamar ele aqui pra gente começar esse papo. Cassian, pega essa live aqui, manda para os seus amigos e amigas e vamos nos fortalecer de conhecimento. Alô! Salve, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo certo. Deixa eu aumentar meu áudio aqui que eu tô te ouvindo baixinho. Que Então, dia, hein? oi, Que dia. amigo. A gente não tem um minuto de paz, né? Era para ser um dia de celebração, mas eu acho que Exato. não dá E para. nada de novo também, né, Miriam? A história, nada de novo, a história só tá se repetindo. E de manhã, assim, desde de manhã, né, eu acordei e acessei a notícia com esse nó na garganta, mas eu acho que fui pra academia para esparecer, para botar a agressividade para fora, para conseguir processar isso de alguma forma, né? Porque é mais um para conta, a gente sabe que não vai acontecer nada também, as coisas não vão mudar. Mas aí entrei muito numas assim, de aproveitar esse sangue no olho para investir na gente mesmo, né? Acho que o momento é esse, fica muito claro que se a gente não fizer pela gente, ninguém vai fazer, né? A gente não pode ficar esperando iniciativa privada, governo, não brancos. A gente tem que fazer o nosso corre, né? Sim, uma coisa que eu fiquei pensando muito também é que eu acho que e aí a importância dessa live hoje também é sobre criarmos nossas próprias empresas, é sobre a gente começar a mudar o perfil dos CNPJs e desse capitalismo, sabe? Porque a gente está falando uma coisa que é uma frase muito a Monique Evelyn diz, que é que empresa não tem coração, ela tem CNPJ, sabe? Mas as empresas que têm CNPJ são essas empresas que estão matando os nossos. Então eu acho que essa live também hoje aqui é muito sobre como a gente cria os nossos negócios para a gente começar a ser a nova mão que contrata, a nova mão
gera emprego e emprego humanizado, sabe? Com tratamento humanizado. Então, eu acho que parece que não tem nada a ver, mas se a gente for parar para pensar, tem tudo a ver, assim. A gente está Tudo a aprendendo ver. a lidar com esse novo momento da internet, que vai ser tudo digital, que as empresas, que as vendas são digitais, que tudo é digital. E aí, esses novos negócios são é a gente que vai fazer, sabe? É a gente que tem que fazer esses novos negócios e é a gente que tem que ter o poder de contratação, de contratar empresas que vão fazer um trabalho digno, que não vão tratar os nossos da forma como a gente é tratado, sabe? Claro. Então, para mim, na verdade, essa live ganhou uma significância muito maior hoje, porque a gente precisa, porque eu ainda continuo acreditando no caminho da educação, não que o que tem acontecido com o Beto seja por falta de educação, pelo contrário, aquilo ali é violência, é ignorância, né? Nada tem a ver com ele, porque na verdade ele só estava ali exercendo o seu poder de consumo. Mas eu acho que quanto mais a gente se fortalecer de como a gente pode nos proteger, talvez seja o nosso caminho aí de esperança. Sem dúvida. E teve, te ouvindo assim, me salienta uma coisa: conhecimento é poder, né? É isso, a educação é a chave e dinheiro também é poder. Então a gente tem que ficar muito atento onde a gente coloca o nosso dinheiro para saber Yeah, para quem a gente está dando poder, né? Quem a gente está fortalecendo nessa história. yeah. Muito. É Isso tudo que você falou fundamental. agora é muito fundamental, porque a gente precisa parar de dar dinheiro para essa galera, sabe? Uma das primeiras coisas, uma empresa, por exemplo, que eu nunca mais consumi foi o Extra, desde que aconteceu aquilo, e eu não sinto falta nenhuma, e eu entendi que existem outros mercados perto da minha casa, e eu entendi que existem outras formas de consumir, e que não necessariamente eu preciso dar meu dinheiro, eles não são os únicos, sabe? Então, tipo, a gente Sem dúvida. precisa a gente precisa muito rever os nossos gastos. Tá? Melhorou o meu áudio, Marco? Me fala aí. Tá me falando que meu áudio tá baixo. É, eu vi aqui, eu tô te ouvindo bem, na verdade. Quer dizer, enfim, Tá. para mim tá ok Mas até. depois. Qualquer coisa eu faço um ajuste aqui, depois você me fala se melhorou aí. Mas, baby, é isso. Vamos nessa, sabe? Tipo, é muito difícil não perder o foco, mas a gente tem que, né, Sim. seguir. E eu só, enfim, desejo força à família e a todos que estão na rua. Eu sei que está rolando manifestação em Porto Alegre nesse momento, estava Sim. acompanhando pela mídia Ninja. A galera de São Paulo também está a caminho do Carrefour. E vamos embora, vamos ver, vamos seguir acreditando que vai mudar em algum momento. Não sei se é na nossa geração, mas, sabe, eu tenho esperança que vai mudar em algum momento. Então, Miriam, se a gente, acho que só da gente olhar para o consumo, né? Tudo isso que você falou, você parou de consumir no Extra, vamos parar de consumir no Carrefour. Eu acho que essas pequenas mudanças, nossa, isso faz uma grande diferença no final, né? E também a gente conseguir olhar mais um para o outro, né? Ter mais momentos como esse aqui que a gente está tendo agora de troca de experiência, enfim, de falar de possibilidades, né? De falar de existência num futuro que acontece além desse caos aqui, né? Total, total. E aí é o seguinte, falando sobre se fortalecer, sobre consumo, sobre onde a gente aplica nosso dinheiro, quando eu te convidei para essa live, foi muito pensando sobre esse movimento mesmo que você criou, que é de descomplicar o acesso à internet e descomplicar o acesso à venda do meu produto, porque parece que você precisa ter uma grande produtora, uma grande estrutura para conseguir colocar ali, ter o seu lugarzinho, né? Ter o seu currículo ali aprovado na internet. Na live que eu fiz com a Simara, ontem de manhã, a gente falou muito sobre o que é, né? Quem somos nós dentro desse universo digital, o que a gente faz para sobreviver nele, o que a gente faz psicologicamente, fisicamente para se manter nele. E aí eu fiquei pensando muito sobre ir para esse passo 2 com você de como é que a gente entra profissionalmente dentro desse mundo digital. Então eu existo aqui, essa é a minha cara, né? É a minha pessoa. E como profissionalmente eu existo? Como é que eu boto o meu currículo ali, alguém acha, me contrata e compra o meu trabalho? Então, a ideia desse papo mesmo é muito como é que a gente, artisticamente, a gente, no nosso dia a dia, com nossas expertise, nossos conhecimentos, como é que a gente usa essa terrinha aqui ao nosso favor.
Sim, com certeza. E eu acho que a gente pode acrescentar mais um ponto aí, que é a possibilidade da gente nem. Claro, a gente pode usar as redes sociais e toda essa força para divulgar a nossa história, nosso currículo, nossa capacidade, né, nossos atributos, mas a gente também pode puxar essa responsabilidade para a gente e inverter essa história. A gente pode estar à frente desse passo. E esse movimento que eu faço com o Preto Digital propõe exatamente isso, que a gente consiga empreender, montar um negócio online a partir do nosso próprio conhecimento. E aí, por que empreender e por que montar um negócio a partir do nosso próprio conhecimento? Porque o empreendedorismo entre pessoas pretas já é algo assim muito comum, né? Existe no Brasil inteiro, só que os dados são um pouco cruéis, né, Miriam? A gente tem 11 milhões de empreendedores pretos que não lucram. E isso é muito complicado, isso é um alerta terrível para uma situação que precisa ser alterada imediatamente, né? Você ter 11 milhões de pessoas que estão trabalhando, vendendo almoço para comprar o jantar, não faz o menor sentido, né? São pessoas que não têm, que se o cara tiver uma gripe, se ele quebrar o pé, a família inteira morre de fome. E isso precisa mudar. Ainda nesse cenário, a gente tem mais 15 milhões de empreendedores pretos que conseguem ter lucro. Então, eu fiquei quebrando a cabeça para pensar numa possibilidade de como transferir, né, essas pessoas que estão tendo lucro zero para esse outro lado aqui a gente conseguir ganhar mais força. Minha avó sempre disse que conhecimento não ocupa espaço, né? E é importante a gente ter noção de que sempre vai ter alguém que sabe mais do que a gente, sempre vai ter alguém que sabe menos do que a gente. Então, qualquer pessoa que estiver aqui com a gente assistindo essa live tem condições de ensinar alguma coisa para alguém. Acho que é importante a gente já ter essa consciência, né? Porque muitas vezes a gente fica com a gente fica achando que o nosso conhecimento não vale, né? Que a gente sabe menos, né? Tem uma estrutura aí de preconceito, de preterimento que coloca a gente num lugar que muitas vezes a gente fica duvidando do que a gente é capaz de fazer. Então acho que o primeiro passo é esse. E aí num segundo momento, acho que a gente tem que esquecer todos os conceitos que a gente já ouviu sobre marketing digital até hoje. Por quê? Porque geralmente esses conceitos eles vêm da norma, né? Geralmente é um homem hétero, branco, cis, palestrinha, cagando regra, super agressivo, com propósitos questionáveis, né? Então fica difícil da gente se alinhar com esse tipo de pensamento e com esse tipo de atitude, né? Eu conheço pouquíssimas pessoas pretas dentro desse segmento de marketing digital, conheço ótimas pessoas, são poucas, mas são ótimas pessoas que estão dentro desse segmento, e eu acho que é isso, a gente tem que olhar mais para a gente e falar mais com os nossos, sobre nós. Acho que a chave está tá bem por aí. Quando a gente começa a fazer uma pesquisa sobre curso online, sobre vender conhecimento na internet, marketing digital, geralmente o que vem é aquele papo do 6 em 7, das grandes cifras, de ficar rico do dia para a noite, e a proposta que eu tenho no Preto Digital é completamente diferente disso. A ideia é que você consiga validar, pegar uma área de conhecimento que você domine ou algo que você faça muito bem. Sabe aquela coisa que as pessoas te falam assim, nossa, você faz isso tão bem que você podia vender? Essa já é uma possibilidade para você vender, para você montar um curso, né? E aí você tem a chance de fazer isso sem precisar de capital de giro, sem precisar de investimento inicial, sem precisar saber como monta um site, sem precisar saber como é uma página de captura. Você consegue vender o seu conhecimento usando um celular e um computador. E eu acredito que isso vai dar muito poder para a gente. Ei, baby, você falando aqui, eu fiquei pensando em algumas coisas. A primeira, que aí a gente vai trazendo aqui, a gente vai pontuando. A primeira que você falou, que eu achei interessante, é quando você falou sobre a gente vender aquilo que a gente conhece, eu fiquei pensando em duas coisas. Uma, eu li um livro, tem um livro da Djamila Ribeiro, não sei exatamente qual, mas ela cita, ela fala várias vezes dentro desse livro o quanto a gente precisa respeitar o conhecimento dos nossos ancestrais, os conhecimentos das nossas curadeiras, os conhecimentos das nossas avós, os conhecimentos que são conhecimentos que não são conhecimentos colonizados, mas que são conhecimentos Sim. do nosso povo, né? Então, aquela receitinha que você não dá nada, que é aquele galinho com limão que você toma
quando você está gripado e que a sua avó manda para você, você precisa respeitar esse conhecimento, porque esse conhecimento ele vem de vivência, de história, de experiência, né? E aí eu fico pensando, e aí você falando isso, foi a primeira coisa que me veio em mente, assim, foi essa fala da Djamila, o quanto, assim, a gente sabe muito, e a gente sabe muito Sem das dúvida. nossas experiências, entende? Então eu não consigo, e aí você me desmistificando essa capacidade de vender, eu fiquei pensando muito como a gente é enganado, como é passado pra gente que para vender algo a gente precisa ter uma estrutura muito grande, que foi o que eu falei no início aqui da nossa conversa. Outra coisa que eu fiquei pensando também é sobre essa colonização da ideia de saber das coisas que nos é passada, que são essas referências, né? A gente tem muita referência das pessoas brancas de como ensinar, de como falar, de como passar conhecimento, porque é um padrão de língua, né? Então é um padrão de fala, é um padrão como é que eu posso dizer? Um padrão de sotaque. É um padrão de tantas coisas que a gente fica achando que nada que a gente saiba é possível passar para frente, né? Sim. Então, eu acho muito legal quando você traz essa capacidade você traz essa ideia de mostrar que não, mesmo você falando de uma forma diferente, porta, o seu conhecimento ele é válido e ele vai servir para alguém, ele vai chegar em alguém. Aliás, Mira, esse é o segredo do sucesso na internet. Quanto mais autêntico você for, mais você se conecta. A gente tem uma tendência a achar que o mundo é a nossa bolha, né? E que as pessoas, que o mundo inteiro são pessoas iguais às pessoas que estão no nosso entorno. Sendo que, na verdade, quem faz sucesso na internet são as pessoas autênticas. E a gente tem, assim, muitos casos, assim, de pessoas que teoricamente tem mais conhecimento do que outras que estão aí jogando o jogo e fazendo a sua grana porque estão em campo, não tem vergonha de dar a cara a tapa, sabe? Não tem vergonha de produzir conteúdo, não tem vergonha de ir atrás de cliente ideal, de fazer pesquisa de mercado, de atuar, né? Acho que isso é muito importante. Tem que sair da arquibancada e ir para jogo, mas se respeitando, né? Entendendo que é exatamente essa especificidade. Olha, dá para ensinar exatamente a mesma coisa de formas completamente diferentes, só mudando a pessoa que ensina, né? Porque a partir do momento que você tem uma professora que tem um outro background, outras experiências, ela traz para você nesse processo de aprendizagem um universo que só ela pode te apresentar. Né? E eu acho que o pulo do gato está aí. E às vezes a gente fica um pouco com medo, né? E outra coisa que a gente costuma fazer muito também é comparar o nosso bastidor com o palco da melhor pessoa do mercado, né? A gente pega a top player do mercado e fica comparando o nosso bastidor com o palco dela. E isso é muito cruel, né? Porque, primeiro, no bastidor dessa pessoa acontecem os mesmos perrengues que acontecem aqui no nosso, né? E cada um tá num passo dessa caminhada, dessa corrida, né? E é importante a gente respeitar os nossos limites e não ter vergonha, sabe? Não é um problema você gravar uma videoaula com um celular que não é tão bom e que aquilo vai ficar um pouco vai ter mais pixel na imagem, sendo que o teu conteúdo é bom, você pode passar ele para outras pessoas, fazer a sua grana e ensinar outras pessoas a fazer o mesmo corre, né? É um desserviço a gente achar que o que a gente conhece não pode ajudar outras pessoas, né? É muito importante a gente virar essa chave, esquecer toda a normatividade palestrinha do marketing digital e ir para campo, sim, sem vergonha, sem medo. Igual aconteceu com o YouTube Negro. A gente estava conversando sobre isso há algumas semanas, né? O YouTube Negro foi um movimento incrível que uniu mulheres pretas numa onda de sororidade gigantesca a partir dos cabelos e que depois isso extrapolou e ganhou todas as outras pautas e fortaleceu esse movimento do feminismo preto no Brasil, e eu acredito que exatamente essa onda está acontecendo agora no marketing digital, e é aí que a gente tem que surfar, sabe? Tem muito dinheiro na mesa Sim, pra gente, Miriam. total. Baby, então falando sobre isso, eu tô mexendo aqui, só porque você tá me falando que tá baixo, eu vou tirar a capinha aqui para ver se melhora.
Falando sobre isso, vamos então. Eu queria que a gente trouxesse aqui algumas formas de inspiração mesmo para a galera encontrar seus conhecimentos, assim, que é desde do que você sabe ensinar, falando, como você sabe ensinar, mostrando, né? E aí Sim. a gente postou aquela dica do nicho. Eu achei ela muito legal. Eu queria que você trouxesse aqui um pouquinho dessa explicação do encontrar o seu nicho. Então, vamos lá. Eu sou da área da música. Mas, quando você fala da área da música, as pessoas, elas jogam todo mundo na mesma bolha. Mas não, a música, ela tem várias coisas. Tem a música, tem o hip hop, tem o funk, tem o soul, tem o disco, tem o music, tem o DJ que vai tocar na festa, na festa corporativa, tem o DJ de balada, tem o DJ de casamento. Mas para ele decidir se ele vai para esse ramo ou não, o lance do nicho, claro que eu acredito que muitos DJs, assim como eu, fizeram isso de forma intuitiva, né? Então, tipo assim, eu gosto mais de tocar nisso aqui, eu gosto de tocar mais aqui, mas a gente precisa pensar que existe uma estratégia para isso, né? E a estratégia é essa dica que você trouxe. Então, eu queria que você falasse muito sobre essa questão de como é que eu junto a minha paixão com o meu conhecimento, a minha habilidade. E aí eu gosto muito de quando você coloca na dica que não necessariamente você precisa saber tudo agora. Isso, porque dá uma questão, tipo assim, como assim eu não preciso saber tudo? Eu vou ensinar algo que eu ainda não sei tudo? Então eu queria que você trouxesse pra gente essa inspiração de como encontrar nosso nicho na música, na arte, nesse mundo digital, ou no ramo em que a gente quer atingir, a partir dessas três referências que você trouxe. Legal. Ó, antes da gente falar dessa trinca aí, que é sensacional, eu quero te pedir licença. Só fiz uma pesquisinha rápida antes da gente entrar aqui sobre algumas possibilidades de curso online que já existem, tá, Mira? Isso aqui não é inventado, tá na internet. Se você entrar e fizer uma pesquisa, tanto de Google quanto na Hotmart, que é uma das maiores plataformas de curso online da América Latina, você vai achar curso, por exemplo, técnica de pintura, maquiagem, guitarra, violão, escultura, técnica vocal, interpretação, como criar músicas, contação de história, como dançar samba rock, teclado, história da arte. Então, você percebe que só com esse recorte, né, no segmento artístico, a gente tem milhões de possibilidades, né? E aí a gente cai naquela pergunta que você fez, tá? Diante de todas essas possibilidades, como eu sei onde eu vou atuar, né? E aí a primeira dica que eu dou é para você pensar numa paixão sua, né? Algo que você faça com muita facilidade, aí você fala assim, nossa, mas como identificar uma paixão, né? Algo que você faça com muita facilidade, alguma coisa que te coloque em estado de flow e que você está fazendo e você não percebe as horas passando, algo que você costuma ser muito elogiada com frequência, familiares e amigos falam com muita frequência que você faz bem. É muito importante a gente ter olhos de ouvir e ficar atento a tudo isso. Isso caso alguém aí tenha dificuldade de encontrar sua paixão, né? Que geralmente é algo que grita, né? Que cala fundo no coração. Mas quem tiver dificuldade é só ir nessas dicasinhas de estado de flow, como coisas que você faz com facilidade e coisas que as pessoas elogiam com frequência. Então esse é o primeiro ponto. Por que é importante ter paixão? Porque você vai fazer isso muito, né? A gente passa a maior parte do nosso tempo trabalhando, né, Miriam? Então, uma vez que você tem a possibilidade... E aí eu entendo que muitas vezes a gente não pode escolher com que a gente trabalha. Mas uma das mágicas desse universo do marketing digital e de empreender com curso online é exatamente isso. Aqui você pode escolher, sim, porque você vai ser seu próprio chefe, né? Então é importante você pegar essa área de paixão e aí conhecimentos e habilidades, e nessa hora é também possível ter um pouco mais de tranquilidade e pensar em habilidades que você pode adquirir ainda. Por exemplo, eu, desde muito novo, gosto de plantar. Minha mãe fez um curso de paisagismo e aí eu passava todo final de semana cavando e adubando e descobrindo quais são os fertilizantes. Uma loucura nesse universo. Do começo até o final da adolescência foi nisso. E aí isso me deixou muito próximo da questão das essências, das plantas, e de repente tem aparecido muito perto de mim uma onda forte sobre aromaterapia, que tá uma mega tendência, né? Eu tenho conhecimento e habilidade sobre aromaterapia? Não tenho.
Mas todo esse universo de plantas e botânica é uma paixão minha? Sim, é, inegável. Então, você pode, quem estiver aí ouvindo a gente, pode fazer um correlato com essa questão das plantas e pensar em outras áreas da sua vida que você tenha paixão, mas que talvez você ainda não tenha os conhecimentos e habilidades. E aí são duas possibilidades: você correr atrás e aprender, né? E a outra é a pessoa que já tem conhecimento e habilidade nessa área de paixão, né? Vamos aqui tomar você como exemplo, né? Você é apaixonada por música, você tem conhecimento e habilidade nesse segmento, então já está alinhada. E aí o terceiro ponto desse triângulo, que é muito importante, é necessidade e desejo de mercado. Porque a gente precisa pagar boleto, né? Então não adianta a gente querer desenvolver uma coisa que a gente goste muito, que a gente tenha capacidade de ensinar, mas que não tenha demanda de mercado para isso acontecer, né? Uma vez que a gente pega esses 3 pontos, e eu sempre falo assim, que esse é um processo que não precisa ser feito com pressa, não precisa ser feito em 1 hora, você leve o tempo que for preciso, porque afinal de contas a gente está falando de nicho e área de atuação que você vai ter o seu negócio, e a ideia é que seu negócio prospere e você vai trabalhar nisso por algum tempo, né? Sim. Então, a ideia é essa: separa esses 3 pontos e na intersecção das suas paixões, conhecimentos e habilidades e necessidades de mercado, está o nicho. É aí que você tem que focar. E aí é começar a entender quais são as outras marcas que atuam nesse mercado e como elas atuam, para fazer uma pesquisa mínima de mercado e entender como você vai atuar, né? Qual é o diferencial que você traz para dentro desse segmento, né? Tá. Então, quando você falou de paixão, eu fiquei pensando muito nessa coligação de algumas pautas. Eu vejo muito isso dentro de uma galera, por exemplo, não sei se tem a ver, mas você pode me falar também se pode acontecer esse caminho, que é uma galera que gosta, por exemplo, de música e comunicação, e aí ela vai fazer jornalismo para falar de música, para falar de cultura. Ela gosta muito de esporte, não vira atleta, mas vai fazer alguma coisa conectado a isso que está relacionada ao esporte. Então, eu acho que uma ideia de conseguir encontrar um mercado, encontrar como ganhar dinheiro no meio do seu nicho, no meio daquilo que você gosta muito de fazer, é entender o que se conecta, talvez. É isso também? Exato, então, exatamente. Então, eu gosto exatamente. Não necessariamente eu vou ser DJ, ou cantora, ou uma musicista, ou uma instrumentista, mas eu posso me conectar a outras coisas que estão relacionadas ao universo da música. Então eu vou ganhar dinheiro ali naquele universo com algo que me inspira, né? Que me coloca em estado de flow, eu amo eu estava estudando isso recentemente, que me deixa feliz, que me levanta a alma, que me faz sorrir, e eu consigo de alguma forma estar conectada com isso, ganhando dinheiro. Exatamente. E tem ainda, a gente pode dar um mergulho um pouco mais fundo, pegando esse mesmo exemplo, nessa sua dinâmica aí, nesse seu cotidiano profissional. Muito provavelmente você deve ter muita facilidade e experiência para poder fechar negócios que envolvam produção artística, seja uma festa particular, um grande evento, enfim. Essa tua habilidade já pode ser um curso. Isso já é uma possibilidade. Você tem um monte de outras mulheres aí que gostariam de... Poxa, será que se a Miriam pudesse me ensinar como eu devo trilhar os meus passos dentro desse universo artístico? Como eu me comporto? Como eu negocio? Enfim, e eu sei que no TPM você já conversa um pouco sobre isso com as mulheres, né? Mas só isso já é uma vertente, sabe? É muito importante a gente se pensar como o múltiplo da cebola, que tem várias cascas. Geralmente a gente fica atento só com essa primeira camada, mas quando a gente faz esse mergulho de nicho, é legal a gente tirar um pouco dessas outras camadas e olhar o que tem por trás também, porque às vezes pode ser mais rápido ou mais viável, e a gente não sabe como está a situação da pessoa em casa. Às vezes você precisa de uma coisa que você precisa implementar esse mês para começar a entrar grana até final do ano, porque 2020 não foi fácil. Então, às vezes, no primeiro momento, pode até ser mais simples você pegar uma habilidade que seja mais fácil de executar ou que tenha mais demanda, por exemplo, né? Eu dou essa dica lá dentro da Jornada Preto Digital todas as vezes que eu estou conversando com as alunas. A primeira dica que eu dou é essa: fica de olho na demanda.
né? Porque a gente tem uma necessidade, não dá para você criar, não dá para ter qualidade de produção artística com conta vencendo, celular piscando toda hora com ligação de cobrança. Não existe produção artística de qualidade nesse ambiente, né? Então, às vezes, num primeiro momento, pode ser até mais interessante você pegar algo que tem uma demanda maior, mas que ainda assim esteja relacionada com o seu nicho, com o seu mercado de trabalho, para fazer uma grana rápida e depois você vai abrindo. Você pode ter mais de um curso, né? A ideia não é fechar em uma possibilidade, pelo contrário, é expandir. E além disso, você não precisa largar o que você está fazendo hoje para montar essa operação. Isso que eu acho mais legal, Miriam. Você não precisa trocar o certo pelo duvidoso, manja? Você pode montar essa segunda operação digital tranquilamente paralelo ao que você já está fazendo hoje. É muito legal isso, porque num livro que eu li no livro Caminho do Artista, que é um livro muito incrível, eu já falei muito dele aqui no TPM, ela fala exatamente sobre essa capacidade de você ser várias coisas como artista. E eu acho que durante muito tempo, eu pelo menos já tive durante muito tempo essa ideia de não ser outras coisas, né? Sou DJ, as pessoas me conhecem como DJ e tá tudo certo. Eu acho que é importante também a gente falar, por mais que você encontre o seu nicho musical ou o seu nicho criativo de arte, as pessoas te conhecem por aquilo, mas não necessariamente você precisa fazer só aquilo, você pode fazer outras coisas. Eu sou DJ, continuo sendo DJ, vou continuar discotecando, vou continuar fazendo música, vou continuar fazendo show, mas dentro disso eu gosto de replicar os meus conhecimentos. Mas eu vou continuar sendo DJ, né? Exato. E não só isso também, mas é a questão de se permitir, de repente, aprender um instrumento, a aprender sobre outras coisas que estão relacionadas àquilo que você faz. Então, isso não desconecta. E é muito interessante também, porque me vem vários insights, assim, e um deles... eu lembro na época que eu tinha, sei lá, isso foi 2013, 2012, quando eu fui fazer faculdade, por uma questão de pressão familiar, não tanto porque eu queria, mas eu acabei escolhendo uma faculdade por escolher, assim, tipo, vou fazer porque, beleza, pra poder dar um certificado pra minha mãe, assim, foi muito, a minha ignorância na época foi essa. Mas eu entrei na faculdade, eu sou formada em turismo, eu sou turismóloga de formação. E na época que eu fiz, pra mim não fazia sentido nenhum esse curso pra música. Só porque tinha relação com algo que eu gostava, que era viagem e todo esse movimento. Mas aí, cara, 5 anos, 6 anos depois, todo o meu curso faz total sentido pro TPM acontecer. E eu falo isso pra galera, eu falo, cara, se eu não tivesse aprendido o que eu aprendi na minha faculdade, o TPM não seria um projeto itinerante. Porque eu não sabia levar ele para outros lugares se eu não tivesse aprendido o que eu aprendi. Então é muito louco isso que se você sabe o que você aprendeu, o que você estudou, por mais que você ache que não tem relação com arte ou com música, mas tem. Eu estudei administração. Cara, você vai precisar de administração para administrar a sua arte. Eu estudei... Sim. Sei lá, logística. Você vai precisar de logística para administrar a sua arte. Você vai precisar... E tudo isso vira conhecimento para você ensinar outras pessoas. Então, aprendi a me tornar uma artista com um trabalho internacional porque eu fiz uma faculdade de, sei lá, em relações internacionais, que parece que não tem nada a ver com música, mas você aplica esse conhecimento dentro da sua área. Então, é uma coisa... Tudo se conecta, né? Tipo, pega o seu conhecimento e aplica na sua arte. Aplica naquilo que você está fazendo, né? É muito isso. Exatamente. Na hora de encontrar as suas habilidades, né? Sim, e também tem uma outra coisa que também não precisa necessariamente ser esse conhecimento formal, né? Que a gente aprende numa faculdade ou numa escola, enfim. A gente pode... Aliás, é muito importante resgatar aquilo que você estava falando lá no começo, desse conhecimento que é ancestral e que é popular, né? E também tem espaço para isso. A quantidade de cursos sobre técnicas de ponto cruz, por exemplo, vou pegar aqui um nicho bem distante, né? É gigantesco. As mulheres estão vendendo,
Na pesquisa que eu fiz, dentro de ponto cruz, tem um monte de subnichos. Tem ponto cruz para iniciantes, ponto cruz para fazer coisas específicas. Aí começa a derivar para técnicas de tricô e crochê. E de repente, quando você vê, tem um universo que vai se abrindo com milhões de possibilidades, né? Imagina, só dentro de produção artística e produção cultural, a quantidade de coisas que tem, né? E a demanda também, né? Porque é muito importante a gente pensar nas pessoas que estão lá do outro lado e que vão consumir esse nosso curso, consumir esse nosso conhecimento, na diferença e na oportunidade que isso provoca na vida dessas pessoas, né? Tem muita gente querendo aprender muitas coisas e a possibilidade de você fazer isso online com um custo acessível e em um espaço de tempo mais curto, né? Porque ninguém mais tem tempo, né? Como a gente estava conversando agora, a gente quer resolver o começo do ano que vem, a gente quer chegar em janeiro com a cabeça fora d'água, né? E o que eu acho muito bacana do digital também é essa coisa acelerada, sabe? É mais rápido, é mais objetivo, mais prático na maioria das vezes também. Você sabe uma coisa que eu acho muito interessante? É assim, só pra galera que estiver entrando por agora aqui entender, essa live hoje a gente tá falando muito sobre encontrar o nosso lugar mesmo nesse mundo digital com aquilo que a gente sabe fazer. Então, necessariamente, você não precisa virar um influencer. Você pode continuar sendo um DJ, você pode continuar sendo um artista, você pode continuar sendo o que você é, mas se tornar referência na internet naquilo que você é. Né? Então, não necessariamente você precisa virar um influenciador digital. Você precisa se tornar referência e autêntico e verdadeiro naquilo que você é, aquilo que você faz na sua arte, nesse universo digital aqui. Exatamente, para essas pessoas que fazem parte desse segmento, né? É ser famoso para quem te conhece, né? E aí, você trouxe esse conceito aí do influencer, que eu acho muito interessante, porque se a gente analisa a fundo, todo mundo é influenciador, né? Você não tem a menor dúvida que todas as mulheres que já passaram pelo TPM te têm como referência para muita coisa, né? Então é importante a gente sacar isso também, né? Porque às vezes a gente olha muito para volumes e quantidade de likes e quantas mil pessoas tem na minha conta do Instagram, no meu grupo do Facebook, no meu LinkedIn, e o mais importante do que isso é como essas pessoas estão engajando, né? O que elas te respondem quando você faz uma postagem lá. Às vezes a gente entra num processo muito de, às vezes, falar sozinho na internet, né? E é fundamental olhar para esse feedback, entender o que está sendo dito, o que as pessoas querem, o que as pessoas precisam, né? Aliás, esse é o primeiro passo para ter um negócio de sucesso, olhar lá para o consumidor, né? E saber de fato o que ele necessita. Por que essa pessoa te segue, né? Ela tá te seguindo por quê? Opa, ela me segue porque ela gosta de música, ela me segue porque ela gosta de empreendedorismo, ela me segue porque alguma coisa que você faz, ela gosta, ela não vai te seguir, ela não vai te seguir à toa, ela vai te seguir porque ela tem alguma coisa interessante em você. Então, eu acho que a gente tem que partir desse princípio, né? De que se você já tem ali as pessoas que estão visualizando o seu trabalho, é porque alguma coisa do que você faz já é interessante. E descobrir isso é importantíssimo mesmo. Sim, total. Eu acho que a gente precisa entender e eu fico pensando muito sobre isso porque a gente fica esperando resultados muito rápidos das coisas e às vezes eu acho que é esse lance do pensar. Essa pessoa me segue... Bom, eu falo de música. Essa pessoa me segue porque ela gosta de música. Mas o que necessariamente da música ela espera ver aqui? Né? E aí é começar a entender... Porque a gente tem uma questão também que é isso. Assim, eu fico vendo que eu sinto também que tem uma questão na internet que é a linguagem que você... A linguagem não. O que eu quero dizer é a forma como você... Se o que você está falando, as pessoas estão entendendo, né? Sim. Eu sempre fico me questionando sobre a forma como eu estou me comunicando, as pessoas estão entendendo do que eu estou falando? E eu tô comentando isso porque um exemplo muito fácil que eu tenho é das plataformas musicais. A gente sempre está postando plataformas musicais. Ouça minha playlist no Spotify, ouça meu set no Mixcloud. E aí, um dia eu acordei e fiquei me perguntando assim, cara, será que meu público sabe qual é a diferença de um para outro? Será que quando eu mando ele pro Mixcloud,
ele tá entendendo que ele não tá ouvindo uma playlist, mas ele tá ouvindo um set mixado, feito por mim, criado, pensado por mim, com a minha curadoria, não é uma playlist automática. E aí, como Uhum. eu fiz um vídeo falando sobre isso, eu entendi que o meu público não sabia a diferença, né? E Sim, aí é eu fico, fundamental. nossa, obrigada, eu não sabia a diferença, eu não sabia que tinha diferença de um para outro, que legal. Que incrível, eu não sabia, para mim era tudo igual. Então eu acho que também a gente tem que entender que nós temos conhecimentos a passar, as pessoas, tem pessoas que se interessam pelo que a gente faz, tem que entender se o seu público conhece o que você está querendo apresentar, né? E aí, se não conhece, é esse trabalho, é exatamente esse conhecimento básico que você tem que passar para ele muitas vezes. Olha, essa plataforma é uma coisa, essa plataforma aqui é outra coisa. Então, agora você já sabe a diferença. E aí, quando eu postar uma mixtape de novo, eu já não vou ter o trabalho de ficar direcionando as pessoas, porque ela vai clicar e ela já sabe exatamente para onde ela está indo. Então, Tem eu sempre que, fico sim. pensando nessa comunicação básica. Tipo assim, primeiro ensinar o básico do básico mesmo. Tipo, o simples, Sim, o abrir o aplicativo. Sabe? Tipo, vou te ensinar a abrir o aplicativo. Pronto. Só isso, pra gente entender que cada pedacinho desse conhecimento que você vai preenchendo faz com que o seu trabalho vá crescendo, crescendo, crescendo. E quando você trouxer aquilo que você quer trazer de principal, o seu cliente ou o seu público, ele está pronto para acompanhar isso que você está fazendo. Ele está pronto para, né? Então eu acho que tem muito a ver isso, né? sim, é uma jornada, né? E isso que você está falando é exatamente essa diferença entre produzir conteúdo por produzir, né? Onde você entra numa coisa super, uma egotrip, assim, que você sai escrevendo qualquer coisa, postando qualquer coisa, e produzir conteúdo com consciência de quem está recebendo, né? Que é exatamente tudo isso que você disse. Poxa, será que meu público entende a diferença entre as plataformas? Se não entende, vamos mostrar que diferença é essa? Vamos. É storytelling, né? Você está contando uma história, você pega a pessoa. É exatamente o que a gente chama no marketing digital de transformação AB. Você pega a pessoa do ponto A, tira ela do ponto B e usa como ponte o teu conhecimento, que pode estar em formato de live, pode estar em formato de post, pode ser um stories, enfim, né? Pode ser um post de blog, pode ser qualquer coisa, né? Mas sempre com esse viés digital, né? É isso, saber ouvir e o tipo de resposta que você vai devolver na plataforma a partir disso que você ouviu é fundamental, é o que faz a diferença entre quem está conseguindo engajar e consegue entender a sua audiência e quem está só nessa coisa da vaidade mesmo, né? Produzindo por produzir, quase sem objetivo, né? Não, é muito legal. Eu acho que fica muito. Eu acho que o ponto que eu quero deixar aqui, talvez nessa live também, é a seguinte, gente. Mais do que a gente já. Assim, a conversa com você, ela me mostra as possibilidades de que eu posso vender o meu conhecimento. Ele é algo que pode me trazer retorno. Mas eu acho que até um passinho atrás que você pode dar, você que é artista, ou você que tem algum conhecimento, mas que você sente que as pessoas não acompanham a sua comunicação, é talvez pensar se as pessoas estão entendendo do que você está falando. E é fazer esse ajuste, né? Então, eu apresento, Uhum. eu educo o meu público, eu apresento para ele qual é o meu estilo musical, qual é o meu jeito de tocar, eu falo sobre isso com ele, ele sai do ponto A, vai para o ponto B, e aí, a partir do ponto B, eu consigo apresentar um trabalho que ele vai consumir sabendo o que ele está consumindo. Né? Eu acho que até a base da base já é aí, né? Exato. E também prestar muito atenção em como a gente fala, né, Miriam? Porque você tem que ter adequação, né? Você tem que falar, tem que usar a mesma língua, né? Senão você acaba falando sozinho, né? Porque, de novo, como a gente geralmente toma a gente mesmo como referência para tudo, há uma tendência de levar isso para nossa vida virtual também, né? E aí, às vezes, a gente escorrega um pouco e acaba postando, escrevendo e falando de um jeito que é muito mais parecido com o nosso do que com a nossa audiência, né? A forma como a nossa audiência percebe, né? E entende. Senão vira um Sim, ruído, né? sim, sim. É, 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 é... Isso é muito importante, assim. Por isso que eu acho que eu volto muito nessa questão do
conhecer mesmo a galera que está acompanhando o seu trabalho. Quem são essas pessoas? O que ela consome? Eu acho que isso faz muito parte do encontrar um nicho, né? Então, eu tenho uma paixão. Eu gosto de algo que eu amo, que eu sou especialista, que eu conheço, que eu tenho experiência e eu quero apresentar isso para as pessoas. Aí eu junto o meu conhecimento e a minha habilidade, mas dentro desse conhecimento e habilidade, que é entender o mercado, é entender quem é, como se comporta, né, essas pessoas que consomem o seu estilo de música. O que elas comem, onde elas vão, o que elas fazem, para você fazer um direcionamento mesmo de conteúdo, né? Aonde elas estão, qual é a Exato. rede social que ela mais visualiza. Nem todo mundo está dentro do Instagram, nem todo mundo está dentro do Spotify da vida, nem todo mundo está dentro da internet, tem gente que ainda está fora dessa bolha. Então, tipo, e aí Sim. às vezes aquela pessoa é seu público. Então, se ela está fora dessa bolha, você vai ter que ir lá buscar ela e trazer ela para dentro dessa bolha, né? Ou ir para lá também, né? Porque, na verdade, o privilégio é do nosso consumidor, né? A gente tem que ir onde o cliente está. É nossa obrigação produzir conteúdo ali onde o nosso cliente ideal está, né? Total. É, é sempre, é sempre sobre o outro. A verdade é essa, assim, não é sobre nós nesse segmento. Por mais que o curso seja nosso, o conhecimento seja nosso e o desejo de externar essa paixão e conquistar mais pessoas seja nosso, toda essa trajetória não é sobre nós, é sobre o outro. Porque se eu fico só desse lado pensando em mim e nas minhas coisas, e eu não consigo conectar, não consigo ter ponto de contato com o outro lado, de nada adianta, né? É sempre sobre o lado de lá. Uma coisa que ficou muito forte na live que eu fiz com a Simara e que eu acho que você trouxe isso aqui agora é entender também que passar o seu conhecimento ou passar o seu trabalho para frente, ela tem que vir de uma responsabilidade, de um desejo que o outro tenha, né? Que ele se posse do seu trabalho. Então, é muito importante também a gente ter essa humildade de, a partir do momento que eu vendo o meu conhecimento, ele já não é mais, que eu passo o meu conhecimento, ele já não é mais só meu. Ele é do outro, ele vai chegar na outra pessoa, ele vai. É quase que como que eu posso dizer assim? É quase que um trabalho social, mas o social está relacionado a eu estou vendendo meu conhecimento porque eu quero que outras pessoas se empoderem dele, aprendam sobre ele e saibam tanto quanto eu sobre este assunto aqui, porque eu sei que isso é capaz de mudar a vida daquela pessoa. É trazer significado para aquilo que você quer trazer, né? Então, tipo, você quer trabalhar Sim. dentro de um mercado, quer trabalhar dentro de um nicho, mas qual é o significado que você quer trazer? Qual é o seu diferencial como profissional? Qual é o seu diferencial? Aí tem vários. Mas o que faz você um DJ diferente? Qual é o seu diferencial como DJ? Como é que você atinge as pessoas? A forma como você toca, a música que você toca, a forma como você fala, isso é um diferencial, isso é o que vai fazer você chegar. E aí a gente também tem que entender que a gente vai chegar no coração de algumas pessoas e não vamos chegar no coração de outras. E tá tudo bem, né? Tem espaço para todo mundo, né? E no fim Bem. vira quase como uma construção coletiva, né? É uma construção artística coletiva, porque conhecimento compartilhado é conhecimento aumentado. Então é exatamente isso que você disse. A partir do momento que eu passo meu conhecimento, ele deixa de ser meu, ele ganha o toque dessa outra pessoa aqui, que também vai passar para frente. E aí isso gera um movimento que é lindo, né? Que é muito parecido, que é exatamente o movimento do Ubuntu, que sou porque todos somos, né? Quando a maré sobe, todos os barcos sobem junto, né? O legal de compartilhar conhecimento é isso. A gente tinha, na verdade, um lance, esse processo acadêmico que é bem eurocentrado e elitizado, que quer deixar o conhecimento embaixo de 7 chaves e ele fica guardado aqui, trancado para poucas pessoas. O bacana de quando a gente migra para o digital é ter todas essas possibilidades, né? Todo mundo tem acesso. Qualquer pessoa que tiver com um smartphone agora pode ouvir esse nosso papo, agora ou depois ou amanhã, indicar para alguém. Deixou de ser aquele conhecimento que fica centralizado com a pessoa sentada em cima, né? Esse movimento que acontece de distribuição de conhecimento aqui dentro do digital é muito mais coletivo, é muito mais colaborativo, né? Baby, agora eu acho que depois que a gente entendeu aqui sobre como a gente acha o nosso nicho, eu queria que a gente pontuasse aqui para a gente ir para as nossas considerações finais. Eu queria que a gente pontuasse aqui sobre... Eu entendi que eu tenho um conhecimento, eu sei que eu posso vendê-lo, eu sei que tem um nicho onde eu posso atuar, mas eu acho que tem uma coisa também entre nós
que é o medo de vender e de precificar e de pedir pelo valor real do nosso produto, né? Então eu queria entender como é que Sim. você traz isso dentro do Preto Digital e como é que a gente pode, quais são as ferramentas que a gente pode usar para começar a vender e não ter medo de dar nosso preço. Porque às vezes você vai colocar um preço e você vai achar muito alto para as pessoas que consomem, até mesmo subestimando a capacidade do seu público, né? Eu falo que eu Sim. fiz isso na vida também, de achar que as pessoas não vão comprar aquilo que eu quero vender pelo preço real que ele é. Quando, na verdade, nem sempre é assim, né? Então, como é que a gente pode desmistificar essa ideia da nossa cabeça, descolonizar essa ideia de que o nosso preço não é real e de que as pessoas não vão pagar por ele, pelo nosso conhecimento, sabe? Acho que tem duas coisas. Uma parte que é mais técnica, assim, de precificação mesmo, mas acho que um passo antes disso é Isso. uma questão da gente olhar para dentro, né? E entender que a gente vale. Porque isso bebe muito na fonte da menos-valia, né? E de um lugar de crescimento de escassez, enfim, que é muito comum entre a gente, povo preto. Tem uma estrutura que provoca isso e geralmente tem uma realidade, né? A gente sente na pele o que é isso. Então fica calejado, fica machucado, mas é importante olhar para essa situação. Não é algo que você cura da noite para o dia, né? Não é uma roupa que você tira do corpo e, nossa, agora sou a pessoa mais desconstruída e tô valendo muito. Não é simples desse jeito, mas é um passo que precisa ser feito dessa forma. Sim, a gente precisa olhar e entender que a gente vale, que a gente tem valor, precisa começar a trabalhar para virar essa chave. E o segundo ponto é não deixar, às vezes, essa sensação de menos-valia atrapalhar a realidade de mercado, né? Porque a gente tem que entender quanto que a boleira, que é minha concorrente aqui, está vendendo o bolo no pote. E eu preciso olhar para o meu mercado e entender quanto que o guitarrista cobra, quanto que o violinista do casamento cobra por cada cerimônia, e fazer uma pesquisa de mercado mesmo, entender qual é a realidade e não achar que eu estou valendo menos. Inclusive, quando a gente faz isso, joga o preço lá no pé, a gente quebra o mercado, né? Vira um desserviço, a equação fica desbalizada, você no final das contas não consegue lucrar, porque tem que fazer uma fichinha técnica ali, descobrir na real quanto você está gastando, né? Quanto é o transporte para chegar até aquele lugar, o que você vai precisar de equipamento, todas as especificidades, né? Fazer uma ficha técnica mesmo de preço para poder entender quanto aquilo custa e não querer tirar debaixo do sovaco um valor, né? Acho que Total. são essas duas coisas, assim, estudar mesmo, entender como o mercado está se encaminhando e entender que a gente pode cobrar algo parecido com esse valor, sim, isso não é um problema. A gente merece, a gente vale também. Total. Muito legal. Eu acho que é um assunto muito longo, eu acho que são várias questões técnicas, mas a ideia é muito de inspiração mesmo, inspirar a galera a começar a se interessar, porque eu vejo também muita gente querendo crescer de alguma forma na internet, querendo crescer na sua área de alguma forma, mas sem saber muito para onde se direcionar. E aí eu acho que a ideia Sim. é essa de, tipo, existe um mercado, existem pessoas fazendo, então trazer aqui, mostrar que existem pessoas como você que estão falando sobre isso, então não estamos sozinhos, né? Existem outras pessoas também Não mesmo. nessa busca. E também entender que existem estratégias, não é do nada, ninguém surge do nada, ninguém estoura do nada, ninguém faz as coisas do nada. Existe um caminho, uma trajetória, é um dia após o outro, é a insistência, né, no seu conteúdo, é acreditar no que você está postando, que vai chegar em alguém. Então é uma inspiração mesmo para a gente mostrar que existe o caminho. Existem outras pessoas falando sobre isso, existem outras pessoas também nessa mesma busca e tá tudo certo. Você precisa conhecer as ferramentas para conseguir avançar. Exato.
Exato. Isso que você falou de que é estratégico, né? É muito verdadeiro mesmo. É uma técnica, né? Todo mundo pode. É um passo a passo, não é? Ninguém é especial, né? Nossa, mas essa pessoa consegue fazer porque XYZ. Ah, eu não sei quem faz porque tem tal dom. Não, não é sobre isso. Quem tiver a fim de trilhar esse caminho, percorrer esse caminho, é uma questão de entender quais são as técnicas, definir bem o nicho, olhar com muito carinho, com muito cuidado para consumidor em potencial, ouvir o que esse consumidor está te dizendo. Parece muito simples, né? A gente fala assim, nossa, para achar um nicho, você triangula paixão, conhecimento e necessidade de mercado. E aí, para ter sucesso dentro desse nicho, é só você ouvir o que o seu consumidor ideal está te dizendo. Mas sim, é isso. Claro que tem 1 milhão de outras técnicas por trás disso e possibilidades de como você divulga isso, como você constrói esse conhecimento, como você passa esse conhecimento. Mas o primeiro passo é simples assim, sim. Está acessível para todo mundo. Dá para sair dessa live, pegar o caderninho e começar a fazer agora. Legal, muito legal. Baby, então fala um pouquinho do Preto Digital de uma forma mais específica mesmo, o que está rolando lá e o que a galera pode aprender e como eles podem usar a partir daqui, assim. Legal. O Preto Digital, na verdade, ele é um quilombo online. A ideia é que a gente reúna pessoas pretas e que têm performance dentro do segmento digital. Então, ele funciona como uma comunidade. Hoje, a URL www.pretodigital.com.br. Se você entra, cai numa comunidade online. E por que é uma comunidade? Tem textos meus lá, mas você que entrou agora, deixa o seu e-mail lá. Eu peço isso, né? A única coisa que eu peço é que você deixe seu e-mail para poder ter acesso a tudo que está lá dentro. E a partir do momento que você entra, você também pode gerar conteúdo lá dentro. Você também pode pôr os seus vídeos, você também pode falar sobre mixagem lá dentro. E aí, a ideia como a gente estava falando lá antes, né, do YouTube negro, e essa segunda onda que acontece agora com o marketing digital, a ideia é de união mesmo, para que juntos a gente possa levantar essa onda. Então é um espaço aberto, que você pode entrar e postar à vontade, seja vídeo, foto, texto, o que você quiser, da área que você quiser, desde que tenha esse rumo digital online, né? O meu recorte é esse. Aliás, meu recorte é duplo. É racial, né? Não, eu tô preto digital. É racial e online. E lá dentro a gente também tem um curso que é a Jornada Preto Digital. E aí, nesse curso, eu falo mais sobre todas essas possibilidades de desenvolvimento. Quem quiser, tem um monte de conteúdo gratuito para você consumir lá, mas quem tiver a fim de aprofundar mais, quiser um método, quiser um passo a passo, encontra dentro da Jornada Preto Digital. Então, ficou uma abinha ali no canto que a pessoa pode clicar, abrir, entender o que é dado nesse curso, quais são todas as etapas que a gente vai percorrer, todos os passos que a gente caminha. Então, mas no primeiro momento é isso, é um coletivo onde eu produzo bastante coisa, mas eu quero que vá além de mim. Como eu estava te dizendo, não é sobre mim, é sobre os outros. Ele é um espaço aberto para que a gente possa se aquilombar lá dentro digitalmente e ficar falando sobre isso, trocando ideia e construindo, gerando potência, dividindo, compartilhando. E aí, eventualmente, caso alguém lá dentro queira aprofundar e queira entender mais desse método que eu defendo, é só fazer parte da Jornada Preto Digital. Mas fica o convite já para todo mundo acessar e se fartar lá dentro. Total. Baby, muito obrigada. Foi uma conversa muito inspiradora. Eu acho que pro dia de hoje, principalmente. Sim. Escutando você agora, escutando você na nossa conversa que a gente teve aqui antes dessa live e agora, fica muito legal, fica muito assim aberto na minha mente essa facilidade. Assim, é muito mais fácil do que eu posso imaginar uma trajetória de sucesso dentro desse universo digital, assim. Então é possível. Sem dúvida. Existem pessoas que estão fazendo e existem estratégias. Basta eu me empoderar das ferramentas para criar a minha trajetória nesse universo. E se essa for a nova indústria, né? Nós tivemos várias e aí acredito que a tecnologia é a próxima, né? Então, sim. Eu vou entrar nela
com a mesma capacidade de fazer acontecer como todo mundo, assim. Então, isso... Exatamente. Eu acho que esse ar de, tipo assim, é possível, é muito legal e eu fico bem feliz por essa troca. É possível para nós pretos. Eu que te agradeço, Miriam. Foi sensacional a nossa conversa. Bom, gente, a gente encerra essa semana digital com ele, com o Adilei, que eu estou muito feliz de ter feito esse convite. A gente fizemos 2 postagens de dicas aqui, fizemos essa live com a Simara, uma live com você, e aí na semana que vem a gente vai falar mais sobre criatividade, então a gente vai tentando outro, né? Que é usar, entender a tecnologia, e agora a gente na semana que vem vai falar sobre como criar mesmo, com inspirações para criação mesmo. E aí eu acho que junta as nossas inspirações com criação com isso que a gente conversou aqui hoje, sobre usar a internet a nosso favor como ferramenta mesmo. Então, olha, obrigada. Bom fim de sexta-feira, bom início de final de semana para você. E vamos Valeu para você também. Coisas, né? Você vai Nossa, sem dúvida. Você vai passar aqui pelo TPM ainda. Temos muito para trocar, sem dúvida. Vai ser incrível. Então, fechou, baby. Um beijo. Beijo enorme. Bora virar potência. Valeu.